Ao longo da carreira, o juiz federal Roberto Veloso ocupou postos em várias cidades diferentes: Imperatriz, M.A., Teresina, Pi, e Brasília. Ao se mudar, levava consigo o seu braço direito, um servidor da Justiça Federal. Ele sempre conseguia o auxílio moradia, e eu, que era juiz, não. Ele acabava morando melhor que eu, conta o magistrado a Notícias Brasil. Essa disparidade foi mencionada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Fux, que em setembro de 2014 decidiu estender o benefício a todos os juízes federais do país. 3 anos depois, dados públicos mostram o impacto da medida. Os gastos do governo federal com o auxílio moradia de magistrados e procuradores cresceram, desde então, 20 vezes. O benefício para integrantes da Justiça e do Ministério Público custou à União R$ 96,5 milhões de janeiro de 2010 a setembro de 2014, quando veio a decisão liminar, provisória, de Fux. De outubro daquele ano até novembro passado, o valor explodiu. Foi gasto R$ 1,30 bilhão com o auxílio. Os dados são públicos e foram levantados por um consultor legislativo do Senado, o economista Daniel Coure. Ele utilizou a ferramenta Siga Brasil, que replica as informações do Sistema Integrado de Administração Financeira, o SIAF. A reportagem checou os números usando a mesma plataforma. No mesmo dia de setembro de 2014, Fux assinou 2 decisões. A primeira estendia o benefício a todos os juízes federais. A segunda garantiu o auxílio moradia também aos juízes trabalhistas e da Justiça Militar, além dos magistrados das justiças estaduais de 9 estados onde os pagamentos ainda não ocorriam. Formalmente, o salário de um juiz federal é de R$ 28,9 mil. Na prática, porém, é bastante comum que os contra-cheques avancem além do chamado teto constitucional. Um levantamento do jornal O Estado de S. Paulo mostrou, por exemplo, que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais pagou valores líquidos acima desse limite para 98% de seus juízes em julho passado. O teto é o máximo que qualquer servidor público federal poderia receber, e corresponde ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, R$ 33,7 mil. Já o auxílio moradia pago aos magistrados da Justiça Federal e dos estados é hoje de R$73. Ele é pago inclusive para juízes que têm imóvel próprio na cidade onde trabalham. O dinheiro para o pagamento dos salários e benefícios, inclusive o auxílio moradia, sai do orçamento da União. Isto é, dos impostos arrecadados pelo governo federal. O tema pode voltar aos holofotes neste ano. Em 19 de dezembro passado, Fux liberou o processo para ser julgado pelo plenário do Supremo. A liberação veio, portanto, mais de 3 anos depois das decisões provisórias, liminares. A decisão de julgar ou não o caso é agora da ministra Carmen Lúcia, presidente do STF. O processo não aparece na pauta prevista para fevereiro, mas pode ser incluído ainda no começo deste ano. Hoje, recebem o auxílio moradia 2,3 mil desembargadores, 14,8 mil juízes federais de primeira instância, 2,3 mil procuradores federais e 10,6 mil promotores dos ministérios públicos dos estados, entre outros. O legislativo e o executivo também pagam o benefício, mas só quando os servidores precisam se mudar para outra cidade a trabalho. Também em dezembro passado, Fux negou uma ação popular que pedia o fim do auxílio moradia. A reportagem da Notícias Brasil procurou o ministro por meio da assessoria de imprensa do STF, mas o órgão informou que ele está fora do Brasil e não conseguiu contatá-lo. Colega de Fux no STF, o ministro Gilmar Mendes disse no fim de 2017 que a extensão do auxílio a todos os magistrados era claramente inconstitucional. Nas decisões de 2014, Fux deu 2 motivos principais para estender o auxílio a todos os magistrados federais, militares, trabalhistas e dos estados. O pagamento está previsto na lei que regulamenta o trabalho dos juízes, a LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura. Além disso,
A medida teria por objetivo combater uma injustiça, já que alguns profissionais recebiam o benefício, mas outros não. O então chefe do Ministério Público Federal, o Procurador-Geral Rodrigo Janot, manifestou-se a favor da ampliação do benefício em 2014. A situação, de prejuízo para o juiz, se agrava quando se tem conhecimento inequívoco de que esta Corte, o STF, bem como o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal e o CJF, Conselho da Justiça Federal, já pagam, regularmente, a ajuda de custo aos magistrados e membros do MPF convocados, escreveu Fujna liminar. Para o professor Micael Freitas Murralin, da FGV Direito Rio, a argumentação do ministro desconsidera o fato de que o benefício deveria ser excepcional, e não a regra. A previsão legal na LOMAN e nas resoluções que autorizam o pagamento é acompanhada de necessária justificativa. Não é que essas resoluções e normas autorizem, indiscriminadamente, que qualquer magistrado ou funcionário público receba. Há que se verificar a necessidade, que se dá quando o indivíduo sai do seu local de moradia, diz Murralin, que é doutorando pela University College London, UCL, na Inglaterra. A lógica da lei é não prejudicar o magistrado que é deslocado para outra comarca, por exemplo, num ano eleitoral. Ele tem que morar um tempo na cidade X. Evidente que num caso como este tem que ter o benefício, diz. Para Murralin, uma eventual diminuição no auxílio moradia pelo STF também não prejudica